Jericó era uma cidade tão antiga e influente que seus moradores acreditavam ser invencíveis. Cercada por muralhas colossais, repleta de riquezas e prazeres ilimitados, era um centro de luxúria e corrupção. No interior de seus templos, rituais sexuais eram realizados em nome de deuses pagãos. Homens e mulheres se entregavam ao pecado sem temor algum, certos de que nada os destruiria. Mas, em um instante, tudo veio abaixo, de forma inexplicável. O que realmente acontecia por trás dessas muralhas? Por que uma cidade tão próspera foi aniquilada? E o que sua história revela para os dias atuais? Jericó é uma cidade tão enigmática e antiga que sua existência remonta aos primórdios da humanidade. Um dos primeiros grandes centros urbanos do mundo, prosperava atrás de muralhas impenetráveis, mas também se afundava em idolatria e perversão. Agora, pense, se você vivesse ali, rodeado de luxo e segurança absoluta, acreditaria que alguma força externa poderia derrubá-la? Os habitantes de Jericó estavam tão confiantes em sua fortaleza que nunca imaginaram o que estava por vir. Além disso, a cidade era um símbolo de autossuficiência, onde os moradores acreditavam que nada e ninguém poderiam desafiar seu domínio. Mas essa confiança se transformou em cegueira espiritual. Eles estavam imunes ao risco real, a destruição que viria não de um inimigo externo, mas de um poder divino que muitos ignoraram. E aqui está o ponto central. Quanto mais Jericó se afastava dos valores espirituais, mais se aproximava de seu destino trágico. A história de Jericó não é apenas sobre uma cidade antiga, mas sobre a lição de que confiança em riquezas e poder material pode nos cegar para a verdadeira fragilidade humana. A Bíblia relata em Josué: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: eis que entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Como uma cidade cercada por muralhas indestrutíveis poderia simplesmente ruir? Mais importante ainda, o que levou Deus a decretar sua destruição? Jericó confiava nas suas paredes como se fossem intransponíveis, mas o que ela não sabia era que, por dentro, seu pecado já havia corroído a confiança que ela tinha no próprio poder. Mesmo as maiores muralhas não podem proteger contra o juízo divino quando o pecado se infiltra em todas as áreas da vida. Jericó não era apenas uma cidade comum, era um símbolo. Seu estilo de vida representava tudo o que afastava o homem de Deus. E aqui está algo essencial. Deus é paciente, mas não ignora o pecado. O que acontecia dentro dessas muralhas ia além da riqueza e do comércio. A idolatria dominava, falsos deuses eram adorados, crianças eram sacrificadas, rituais sombrios eram realizados. A corrupção estava em todos os setores e a imoralidade era tão normalizada que poucos reconheciam o erro. A cidade, ao abraçar suas práticas impuras, tornou-se um reflexo de uma humanidade que preferiu seguir seus próprios caminhos ao invés dos de Deus. O abandono dos valores divinos não foi apenas um erro, mas uma escolha deliberada de desobedecer ao Criador em busca de prazeres passageiros, sem temer as consequências. Antes de falarmos sobre a decadência moral dos moradores, é preciso entender como Jericó chegou a esse ponto. E se eu te dissesse que, antes de Roma, Egito ou Babilônia, já existia uma cidade próspera e bem estruturada? Um lugar onde a humanidade começou a abandonar o nomadismo para construir algo duradouro? Essa cidade era Jericó. Jericó foi uma das primeiras a experimentar o poder da civilização, tornando-se um modelo de organização e prosperidade. Sua localização estratégica ao lado da nascente de água doce permitiu-lhe crescer, enquanto outras regiões ao seu redor ainda eram compostas por tribos nômades. A abundância e a segurança da cidade a tornaram um alvo de ambição e, ao mesmo tempo, um terreno fértil para o crescimento de práticas de autossuficiência e idolatria. Sua história remonta a mais de 10 mil anos, na região do Crescente Fértil, um local privilegiado onde os primeiros povos aprenderam a cultivar a terra e se estabelecer. Enquanto outros grupos ainda vagavam pelo deserto, Jericó descobriu como domesticar a terra. Seu maior tesouro? Uma nascente de água doce, algo raro no deserto, e onde há água, há vida. Essa vantagem fez de Jericó um refúgio estratégico para comerciantes
pastores e viajantes que cruzavam o Vale do Jordão, atraindo pessoas de diversas regiões. O abastecimento de água era tão vital que a cidade se tornou o ponto central de uma rede de troca, se destacando entre as primeiras grandes civilizações da humanidade. Sua posição privilegiada permitiu-lhe se expandir além dos limites naturais, com um papel vital no comércio e nas rotas de viagem. O livro de Deuteronômio a chama de a Cidade das Palmeiras, por um bom motivo. Graças à sua localização, a cidade prosperou, cultivando tâmaras, trigo e cevada. Mas Jericó não era apenas um centro agrícola. Foi pioneira na construção de muralhas de pedra, algo impressionante para sua época, proteção contra invasores e o deserto. Essas muralhas não eram apenas uma defesa física, mas representavam a crença inabalável de que a cidade estava imune a qualquer ameaça externa. Seus habitantes viam nelas a garantia de que nada poderia abalar sua segurança, e essa confiança era refletida na maneira como viviam, cheios de arrogância e desprezo por qualquer intervenção divina. Porém, sempre que o homem prospera, corre o risco de esquecer de Deus. A história prova isso repetidamente, e foi exatamente o que aconteceu ali. Jericó, um milagre da civilização, se desviou do Criador. O que começou como um local abençoado tornou-se um ninho de idolatria e corrupção. Mas como essa cidade saiu do plano divino e se transformou em um símbolo de decadência? O que parecia ser um paraíso material se transformou em um reflexo de como o ser humano, quando se afasta de Deus, não apenas destrói sua própria vida, mas leva sua comunidade a um caminho de destruição. O desenvolvimento de Jericó, alimentado por sua riqueza e segurança, não foi suficiente para impedir que o pecado corroesse suas bases espirituais. Jericó não era apenas antiga, era um símbolo de riqueza e ostentação. Quem cruzava seus portões encontrava mercados cheios de especiarias, tecidos raros e ouro. No entanto, por trás desse brilho, havia treva. Onde há riqueza sem temor a Deus, há corrupção. Os governantes viviam no luxo, explorando o povo. O dinheiro fluía, mas com ele, os excessos. Os mais ricos se afastavam cada vez mais dos valores espirituais, enquanto os mais pobres eram oprimidos, ficando à margem de uma sociedade que só valorizava o material. A cidade, com sua grandeza visível, escondia uma alma devastada pela falta de virtude, e isso a tornou uma caricatura da verdadeira prosperidade, que só pode ser alcançada quando o homem honra a Deus acima de tudo. Relatos apontam que Jericó se entregou à idolatria. Templos foram erguidos para deuses falsos, rituais de prostituição sagrada e sacrifícios humanos eram práticas comuns. Deus foi esquecido, substituído por crenças que prometiam fartura e prazer sem consequências. Seus habitantes confiavam que suas muralhas os protegeriam, mas cada ato de corrupção os afastava mais de Deus. A cada sacrifício, a cada cerimônia impura, as muralhas de Jericó se tornavam mais simbólicas, representando uma fortaleza construída sobre a areia, vulnerável ao juízo de Deus. A cidade acreditava que a adoração de falsos deuses traria prosperidade eterna, mas esse afastamento das verdades divinas a tornou cada vez mais cega para os sinais de decadência espiritual e moral que se aproximavam. A história mostra que esse erro se repetiu em outras civilizações. Roma, no auge, caiu em decadência moral antes de sua ruína. Sodoma e Gomorra foram destruídas por sua corrupção. Jericó seguiu o mesmo destino e se tornou um aviso para todas as gerações futuras. O mais impressionante, essa mentalidade persiste até hoje. A busca desenfreada por prazeres, a confiança nas riquezas e o desprezo pelos valores espirituais continuam levando nações à ruína. Você já notou como a história se repete? Mesmo com tantos exemplos, o homem insiste nos mesmos erros. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Mas há algo mais a ser revelado. Dentro das muralhas de Jericó, algo sombroso dominava a sociedade. Como as mulheres eram tratadas? Que práticas chocantes aconteciam ali? No próximo capítulo, exploraremos a imoralidade que reinava na cidade e a história de uma mulher que desafiou seu destino. Você vai descobrir
Como as práticas sexuais dentro de Jericó eram um reflexo direto do afastamento de Deus. O que acontecia ali é algo que poucos falam, mas que precisa ser contado. Se você acredita que Deus é sua verdadeira fortaleza, declare isso agora nos comentários. Comente: minha segurança está em Deus, e mostre que sua fé não está em coisas passageiras, mas no Deus Todo-Poderoso. As mulheres de Jericó: imoralidade e degradação espiritual. Jericó não era apenas uma cidade cercada por muralhas físicas. Dentro dessas paredes havia uma outra fortaleza, uma fortaleza de pecados e de práticas imorais que dominavam a vida cotidiana de seus habitantes. Para muitos, Jericó era um centro comercial próspero e um ponto estratégico no mapa da antiguidade. Mas, para os que conheciam seus costumes, a cidade era um reflexo da decadência moral da época. A riqueza e a segurança da cidade estavam diretamente ligadas a um estilo de vida que ignorava os princípios divinos e se entregava a prazeres temporários e à corrupção espiritual. E entre os muitos aspectos sombrios da sociedade de Jericó, um dos mais marcantes era o papel das mulheres. Afinal, elas eram respeitadas ou apenas usadas para satisfazer desejos e rituais pagãos? Suas vidas estavam profundamente entrelaçadas com as práticas idólatras, muitas vezes sendo forçadas a desempenhar papéis submissos e sacrificiais nos rituais da cidade. O que parecia ser uma sociedade avançada, com grandes muralhas e uma civilização próspera, escondia, na verdade, a exploração e a degradação de uma parte essencial de sua população: as mulheres. O papel das mulheres em Jericó: poder ou submissão. Diferente do que muitos podem imaginar, algumas mulheres em Jericó possuíam status e influência, especialmente aquelas ligadas à nobreza e ao comércio. Algumas eram esposas de grandes mercadores, sacerdotisas ou faziam parte de famílias poderosas. No entanto, para a grande maioria das mulheres comuns, a realidade era bem diferente. Elas eram frequentemente tratadas como mercadorias, trocadas em casamentos arranjados ou utilizadas em rituais religiosos dedicados a deuses pagãos. A beleza feminina era explorada para fins políticos e religiosos, e em muitos casos, as mulheres não tinham controle sobre sua própria vida. Muitas eram vendidas ainda crianças para se tornarem concubinas ou sacerdotisas nos templos, onde seus corpos eram usados em rituais que visavam atrair bênçãos para a cidade. Essa cultura corrompida fez com que Jericó se tornasse um lugar onde o pecado era normalizado e até incentivado. As mulheres que tentavam escapar desse destino dificilmente encontravam apoio, pois a mentalidade da época via tais práticas como parte essencial da estrutura social e religiosa. Até mesmo famílias mais humildes, em busca de aceitação e prosperidade, entregavam suas filhas para esses costumes, acreditando estar garantindo um futuro melhor para elas. Assim, geração após geração, essa realidade se perpetuava e a dignidade feminina era continuamente apagada em nome das tradições da cidade. Prostituição sagrada, um ritual ou um erro justificado. Os povos antigos acreditavam que a fertilidade da terra estava ligada à fertilidade humana. Por isso, nos templos dedicados a deuses pagãos como Baal e Astarote, existiam rituais onde mulheres eram forçadas a manter relações sexuais com sacerdotes e estrangeiros em busca de bênçãos. Essas práticas não eram vistas como pecado pelos habitantes de Jericó. Pelo contrário, eram consideradas uma forma de agradar aos deuses para garantir boas colheitas, proteção contra inimigos e prosperidade. Mas Deus via tudo isso. Em Levítico, a Bíblia deixa claro o julgamento sobre essas práticas. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso, a terra está contaminada, e eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Jericó acreditava que seus costumes trariam prosperidade, mas, na realidade, estavam cavando sua própria destruição. Raabe, uma mulher marcada pelo passado, mas resgatada pelo futuro,
No meio dessa cultura de imoralidade, havia uma mulher chamada Raabe. Ela não era nobre, não era sacerdotisa e nem tinha uma posição respeitada. Pelo contrário, era conhecida como uma prostituta. Sua casa ficava estrategicamente posicionada sobre os muros da cidade, onde muitos viajantes e comerciantes passavam. Provavelmente, ela ouviu muitas histórias sobre os feitos do Deus de Israel e sabia que algo estava prestes a acontecer. Então, quando os espiões enviados por Josué chegaram à cidade, foi ela quem os escondeu e os ajudou a escapar. Mas por quê? Porque Raabe, diferente dos outros moradores de Jericó, creu no Deus verdadeiro. Ela reconheceu que as muralhas da cidade não poderiam protegê-los do julgamento divino e pediu misericórdia. Sua fé foi recompensada e sua família foi poupada no dia da destruição. A história de Raabe nos ensina que, mesmo em meio à corrupção, à prostituição e à idolatria, Deus ainda busca aqueles que escolhem se voltar para ele. Jericó era mais corrupta que outras cidades da época. Talvez você esteja se perguntando, será que Jericó era tão diferente de outras cidades antigas? A verdade é que muitas civilizações da antiguidade tinham práticas imorais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foram destruídas pelo mesmo motivo: perversão e a rejeição total dos princípios de Deus. Babilônia também era conhecida por sua luxúria e idolatria. No entanto, Jericó carregava um peso simbólico. Ela era a primeira cidade que o povo de Deus enfrentou ao entrar na Terra Prometida. Sua destruição marcou o começo de um novo tempo para Israel. Deus estava mostrando que onde seu povo pisa, a impiedade não pode permanecer. E agora eu te pergunto, você já percebeu como a sociedade de hoje se parece com Jericó? O mundo prega que tudo é permitido, que não há problema em se afastar dos princípios de Deus. Mas será que não estamos reconstruindo muralhas de pecado que um dia ruirão diante do Senhor? Se você crê que Deus ainda é soberano e que Ele transforma até aqueles que vivem na imoralidade, comente agora: Jesus é a minha fortaleza. O cerco e a queda de Jericó. A lenda das muralhas ruindo. Imagine a tensão dentro das muralhas de Jericó. Os habitantes, confiantes na proteção de sua cidade fortificada, acreditavam que estavam seguros. Mas algo diferente estava acontecendo do lado de fora. O exército de Israel, liderado por Josué, havia cercado a cidade. Porém, ao invés de ataques diretos ou tentativas de escalar as muralhas, eles faziam algo inesperado. Marchavam em silêncio ao redor da cidade. Para os soldados e moradores de Jericó, aquilo parecia uma loucura. Não havia flechas, não havia arietes, não havia guerra. Apenas um povo caminhando ao redor da cidade, seguido por sacerdotes tocando trombeta. Por 6 dias, essa cena se repetiu. E então, no 7º dia, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia nos conta em Josué: e sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. No momento em que o povo de Israel deu um grande brado, as muralhas de Jericó desabaram completamente. E agora eu te pergunto, quantas muralhas existem na sua vida hoje? Muralhas de medo, de dúvida, de pecado, de situações que parecem impossíveis de serem resolvidas. Mas a história de Jericó nos ensina algo muito importante. Quando Deus dá a ordem, até as maiores fortalezas caem. Se você acredita que Deus pode derrubar as muralhas da sua vida, declare nos comentários: minha vitória vem do Senhor.